Fala aí, pessoal, quem vos fala é o Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, voltando aqui, galera, com o nosso projeto Final Fantasy VIII e dando continuidade à história. Não sei se vocês se lembram, há uns 7 vídeos atrás, não sei, a gente vem feito alguns vídeos aí de side quests, que nós resgatamos a Rinoa, e ela falou que queria ir para um lugar tranquilo, um lugar que ninguém acusasse ela de feiticeira, etc, etc. E ela sugeriu que fosse o orfanato da Ada. Você vê que o orfanato dela é bem deserto, né? Ou seja, não tem ninguém. E ela falou que queria vir pra cá, um lugar que ninguém ficasse acusando ela ou discriminando ela, né? Eu tô falando isso porque tem muito tempo que a gente não completa a história do jogo em si, apesar da gente ter feito algumas histórias, né? A história do Laguna, algumas outras histórias aí que a gente viu. Mas a história de fato do jogo tem um tempo que a gente não faz um vídeo. E a gente vai dar continuidade, prosseguimento a essa história aí. Tô falando isso porque tem muito tempo que a gente fez e para vocês lembrar da onde nós paramos. Beleza, então já falei demais. Estamos aqui no orfanato e vamos entrar, galera. Entrando aqui, o Ângelo vai estar ali. Eu tô trazendo a Quistis também, tá? Primeiro a gente vai atrás dele. Galera, esse vídeo vai ser bastante história, tá? Muita história mesmo. É praticamente só história, mas a gente vai ser bem importante aí pra gente. Este lugar é maravilhoso. Sim, o Campo de Flores. Eu esqueci desse lugar. No começo, a introdução do Final Fantasy VIII, a Rinoa mostra a Rinoa nesse campo de flores aí, tá, galera? Então vamos lá. Rinoa faz de tudo para entrar no seu mundo, não importa quantas barreiras você impõe, Squall. Eu sabia que você podia competir com a... Eu sabia que não podia competir com a Rinoa. A única questão era se você daria alguma chance para ela. Então aqui confirma, galera, muito tempo atrás, né, no início, que a Quistis, ela tinha de fato, ela gostava, ou ela gosta ainda do Squall. Só que quando a Rinoa chegou, ela resolveu se afastar, né? Ela não queria se envolver com ele porque ela é professora dele, né? Mas quando a Rinoa chegou, ela viu, ela teve que se afastar porque isso aí realmente abalou, né? Então vamos lá. Aí ela cruza os braços ali, e você deu, e bem rápido até. Quem sabe? Aí vem o ciúmezinho da Quistis aí, né? Você mudou muito, Squall. Você agora só pensa na Rinoa. Ainda bem que você não ficou assim antes do exame da CD. Eu deixarei vocês a sós agora. Então ela deixa a gente a sós. Aí os dois ficam ali olhando ali, né? Vamos lá, vamos falar com a Rinoa aqui. O que será de mim? Preocupação por ela ser uma feiticeira, né? Não se preocupe. Existiram feiticeiras muito bondosas. Ada foi uma. Você pode ser como ela. Mas Ada ainda está... Eu não posso garantir nada também. Se o Ultimécia tomar posse de mim. Lembrando, galera, que a Ada passou os poderes dela para Rinoa, tá? Sem querer ela passou. Você me viu. Ela me controlou lá no espaço e me fez quebrar o selo de Adel. Da Adel. O que poderá acontecer na próxima vez? O que eu acabarei fazendo? Será que eu lutarei contra todos vocês? É uma hipótese assustadora, não é? Ele pensando, Rinoa. Mesmo se você virar uma ameaça mundial, eu irei ser o seu cavaleiro. Galera, esse negócio de cavaleiro é importante, tá? Presta atenção que a gente vai entender bastante coisa sobre cavaleiro agora. Se eu sucumbir ao controle da Ultimécia de novo, a CD irá me matar, certo? E o líder da CD é você, Squall. A sua espada perfurará meu coração. Nossa, que drama, hein? Será tudo bem se for você, Squall. Ninguém mais. Squall, se isso acontecer, já basta. Eu nunca faria algo assim. A feiticeira que estou caçando não é você, Rinoa. Minha inimiga é a feiticeira do futuro, Ultimécia. Ultimécia vive no futuro e ela pode me controlar.
ela usa o meu corpo como uma extensão dela nesse tempo. Como? Como você irá me salvar? Eu pensarei em algo. Deve haver um jeito. Rinoa fica ali. Não se preocupe, confie em mim. Eu confio. Bem, até você bolar um plano, talvez eu deva ficar em Star, naquele memorial. Não seria melhor assim? Não, isso seria inútil. Eu acabaria tendo de resgatá-la de novo. Rinoa, apenas fique perto de mim. Ó, essas palavras. Porque ele sempre se afasta dela, né? Agora ele falou pra ficar perto dele. O quê? Foi assim que tudo começou. Do que você está falando? Você não se lembra? Alguma coisa que eu disse? Ah, esqueça. Vamos falar de novo aqui. Não é por causa dos GFs, foi por isso que eu esqueci. Olha só a desculpa. Que desculpa esfarrapada. Está se sentindo melhor? Estou. Posso contar uma história? Eu tive um sonho assustador. Nós tínhamos feito uma promessa para vermos juntos estrelas cadentes. Muito interessante esse negócio de estrela cadente, galera, que lá no final, vocês vão ver. Eu me vesti e coloquei o seu anel. Mas o problema era, eu não me lembrava o lugar onde a gente devia se encontrar. Vai prestando atenção, galera, essa parte aqui é interessante. Isso aqui, muita coisa que vai ser falada aqui vai acontecer, tá? Eu entrei em pânico, eu queria ver vocês, mas não sabia para onde ir. Eu comecei a correr pelas montanhas, desertos e planícies. Corri por Timber, Balamba e Galbadia. Quando eu dei por mim, eu não podia mais correr. Eu queria muito mesmo ver você. Então eu gritei, Squall, onde você está? Então eu acordei, chorando. Perdão, você não tem que dizer qualquer coisa. Eu apenas queria contar a você. Foi apenas um sonho. Não significa nada. Mentira, vai significar tudo daqui a pouco. Não se preocupe com isso. Daqui a pouco não, né? Mais pra frente um pouquinho. Acho que você está certo. Que tal isso? Eu estarei aqui. Maneiro. Por quê? A razão por você não ter me encontrado foi porque nós ainda não tínhamos feito a promessa. Presta atenção. Promessa? Eu estarei esperando por você. Se você vier aqui, você me encontrará. Eu prometo. Eu estarei aqui também. É uma promessa. Obrigado, Squall. Na próxima vez, certamente, nos encontraremos. Então, só recapitulando aqui, galera. Eles fizeram uma promessa que se alguma coisa acontecesse, eles se perderem um de outro, eles se encontrariam aqui no campo de flores. Beleza? Beleza. Aí o Zéu chega. Opa! Aí ele vira. Foi mal por atrapalhar, mas é uma emergência. Ele vira de costas, muito legal. Nós recebemos contato de rádio do Palácio Presidencial de Star. Ué, eles têm um plano para derrotar o Ultimécia. Eles querem contratar a CD para executar o plano. Talvez seja uma armadilha para ter Rinoa de volta em Star. Pode ser, né? O cara que falou conosco, seu nome era Kyrus. Galera, esse nome é familiar a vocês, né? Laguna, Kyrus, Ward. Será que ele é aquele Kyrus? Kyrus está no Palácio Presidencial de Star e deseja nos encontrar? Certo, vamos lá. Então, o Squall agora entrou na nossa equipe. Isso mesmo. Então, deixa eu só... Acho que eu não vou nem mudar aqui, não. Quando a gente estiver saindo, a Ultimécia vai... Ultimécia. Aí ele vai falar com a gente. Squall! Presta atenção, também é importante, galera. Há algo que eu preciso falar a você. É sobre a minha pessoa. Sim, eu acho que foi 13 anos atrás. Foi quando a minha história começou. Eu me tornei uma feiticeira pela primeira vez quando eu era uma criança e depois novamente.
13 anos atrás. Naquele dia, bem aqui encontrei uma feiticeira à beira da morte. Galera, preste atenção nessa parte. Essa parte aqui é muito importante. É isso aqui que dá base naquela teoria que isso aqui é um loop infinito, tá? Que Rinoa é Ultimécia e, ou seja, isso aqui dá base para isso, tá? Naquele dia, bem aqui encontrei uma feiticeira à beira da morte. Eu acertei os seus poderes. Eu aceitei os seus poderes sobre minha própria vontade. Aquela feiticeira era uma imagem de medo para as minhas crianças. Eu não podia permitir que ela se aproximasse, mas isso acabou por ser o início da minha história sofrida e dolorosa. Então, ou seja, veio uma feiticeira à beira da morte, tá? E para que não passasse os poderes para nenhuma criança, ela acabou aceitando esses poderes. Beleza? Nesse exato momento, a minha amarga história terminou. É isso mesmo. Agora eu compreendo que há um fim, não importa o quão doloroso ele possa ser. O que isso significa, Squall? Você deve lutar até o fim, até mesmo se isso trouxer tragédia para os outros. Então, ele deve lutar até o fim, até mesmo se isso trouxer tragédias para os outros. Eu estou enfatizando algumas frases, galera, que vai fazer muito sentido para a história. Então, preste atenção. Vamos lá. Sei que é tedioso, né? Mas vamos falar com ela aqui de novo. Agora vai, Squall. Vamos entrar por aqui. Agora aqui vai ter... Ela tava lá fora, galera, mas como ela é uma feiticeira, né? Apesar dela ter perdido os poderes, ela já vai aparecer aqui já. Que ela é sinistra, né? Ela ficou com um pouquinho do poder ainda. Vamos falar com ela agora? Então, você é a Rinoa, perdoe-me. Eu mudei a sua vida drasticamente. Mais uma vez, fazendo menção que ela passou os poderes que existiam nela para Rinoa, né? Eu não acho que isso poderia ter sido evitado. Eu não culpo você pelo que aconteceu. Em vez disso, por favor, me aconselhe. Então ela quer um conselho para ser uma feiticeira bondosa, né? Eu me espelharei em você como uma feiticeira sábia e experiente. Rinoa, deixe-me aconselhar sobre um jeito de lidar com a ansiedade por você ser uma feiticeira. Você deve encontrar um cavaleiro. Agora ela faz menção sobre o cavaleiro, galera. Aí ela vai explicar um pouquinho. Um cavaleiro que irá sempre estar ao seu lado para protegê-la. Eu acho que esse sentido de proteger aqui no sentido de estar com ela, seja qual for a situação. Por exemplo, o cavaleiro da Eida é o Cid. Só que quando bateu a guerra lá das Garner, Cid meteu o pé pra cá. Ou seja, eu acredito que não seja da forma que Squall pensa que seja, né? De lutar, de batalhar. Que seja tipo numa questão assim do amor, né? De um porto seguro. De algo que traga bondade ao coração dela. Isso é que eu entendo. Tá, galera? É o que eu entendo, meu pensamento. Porque você vê, um cavaleiro que irá sempre estar ao seu lado para protegê-la. Se ela depender do Cid, ela tá ferrada, né? Mas, ou seja, o Cid incondicionalmente amou ela. Mesmo ela sendo possuída pela Ultimécia, né? Mesmo ela fazendo coisas horríveis, ele sempre amou a Eider. Entendeu? Isso é bem enfatizado no jogo, né? Ou seja, ele sabendo que o bicho estava pegando, ele queria sempre estar ao lado dela. Entendeu? Eu creio que questão de proteger é questão de ter um amor, um porto seguro. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos continuar aqui que eu já falei demais de novo. Desde os tempos remotos, quase toda feiticeira teve o seu cavaleiro. Uma feiticeira sem o cavaleiro, por diversas vezes acabou usando os seus poderes para o mal. Aquilo que eu falei. Eu soube que a feiticeira Del não tinha um cavaleiro. E ao que parece, a feiticeira Ultimécia também não tem. Apesar dela ter escolhido Seifer como seu cavaleiro, mas o sentido não era esse sentido de porto seguro de amor. Era o sentido de usar o Seifer para batalha, para guerra. Defender com força, né? Beleza, galera? Por isso que eu tô falando que tem essa diferença aí. Então vamos lá. Você tem um cavaleiro? Sim, eu tenho.
Ele está comigo agora, fazendo o seu melhor para me proteger. Tá vendo? Referente ao Cid. Um cavaleiro irá proporcionar a você paz de espírito. Ele irá proteger a sua alma. Então, aquilo que eu falei, não é para batalhar, é para proteger a alma, proporcionar paz de espírito. Porto seguro, beleza? Sendo assim, Rinoa, você deve encontrar um cavaleiro. Ó, aí ela fica empolgadíssima. O que é? Eu encontrei um aprendiz de cavaleiro. Ah, maneiro, gostei. Gostei. Vamos falar aqui com... Vamos falar com o Cid aqui. Vamos falar com o cavaleiro. Esse cavaleiro é poderoso. Uma vez que você se decidir, siga até o fim. Ó, outra coisa. Uma vez que você siga até o fim e dê o seu máximo. Assim não terá arrependimentos. No entanto, se você não se decidir e estiver inseguro, permaneça assim e prossiga com a sua indecisão. Beleza? Ficar no meio termo é a pior coisa. Então, beleza, acho que ele vai falar a mesma coisa. Beleza, deixa eu falar aqui com a Ada de novo, porque eu acho que não tem mais nada. Ah, tá, tem sim. Você é ao mesmo tempo um Cid e um cavaleiro da feiticeira. Pode parecer difícil, mas ainda há uma saída. Realmente, ele sendo Cid, ele tem que matar a feiticeira. Ele sendo cavaleiro, ele tem que proteger a feiticeira. Então vambora, galera. Então vambora. Vamos lá pra Star. Como o Zé falou com a gente, o Kyros quer falar conosco. Então vamos ver que Kyros é esse aí que quer falar conosco. Vamos lá. A Kyros ficou tão bolada que ela até saiu do grupo, né? Interessante. Vamos lá. Vamos entrar aqui e encontro vocês lá em Star, galera. Vambora. Chegando aqui. Vamos lá. Galera, esse vídeo aqui vão ter grandes revelações. Extremamente importante para a história. Aquilo que eu já falei com vocês. Pro RPG ficar legal, galera. Ó, tô no nível... Ah, depois que eu matei os últimos GFs, de nível 21, fui lá pro nível 23. Eu acho que é pra cá, um lugar mais perto. Pra um RPG ficar legal, o mais importante, pô, é legal os desafios, você matar os weapons, você matar tal. Mas o mais importante é a história, galera. Você ter o conhecimento da história, você saber entender a história. Isso é legal demais da conta. Entendeu? Então acho que o caminho mais perto é esse aqui. Todo RPG que você jogar, galera, cara, tenta usufruir, arrancar tudo dele, entendeu? Tudo, não só os desafios, né? Vamos pular pra dentro. Não só os desafios, mas a história, galera. Tente se tornar um expert, né? Tente se tornar um cara que entenda sobre aquilo. Se chegar num fórum, num debate com um amigo seu. Apesar que RPG no Brasil é muito difícil você encontrar alguém que consiga você debater sobre algo. Eu tenho poucos amigos, eu tenho um amigo só que joga Final Fantasy. A maioria da galera não tem nada contra, mas gosta de jogar outras coisas, né? E eu sei, não, acho que a história é muito chata, que é muito preocupante, que é muito difícil, que tal. Pô, cara, eu sempre gostei de coisas difíceis, coisas que ninguém gostava de fazer, de jogos que ninguém gostava de jogar. Eu sempre gostei. Então eu só falei isso aqui que eu gosto de falar algumas coisas sobre mim de vez em quando, ainda mais quando a gente tem que é só andar. E já falei demais de novo. Vamos lá. Chegando aqui, galera, lá. Ward, Kyros. E aquele provavelmente é... Vamos lá, galera, vamos entender aqui. Seguinte, agora também a gente vai entender realmente quem é o presidente de Star, né? Vamos vir aqui. E a gente vai entender o que aconteceu, na verdade. O que há com essa nação? Aí vai o Ward lá, ó. Ah, claro. Então, galera, ei! Galera, o presidente de Star, o cara que trancou a Adele e conseguiu salvar a população aqui, ele se tornou Laguna, né?
Ele se tornou o presidente da nação mais evoluída tecnologicamente. Aí você pensa assim, caraca, como um cara que era todo enrolado, que ia falar com a mulher, com a Júlia lá do piano, se tremia todo, se tremilicava todo. Cara, como o cara conseguiu se tornar o presidente de uma nação? Calma, galera, a gente vai entender aqui. Fiquem tranquilos. Eu estava esperando para encontrar vocês. Eram vocês que estavam dentro da minha cabeça, certo? Elone me contou. Então, ou seja, a Elone já bateu um papo com ele referente àquela situação deles serem transportados para o passado. Eu sentia como se tivesse algum tipo de onda passando pela minha cabeça. Isso nos deu muito poder nas batalhas. Nós pensávamos que existiam fadinhas voando ao nosso redor. Então, eu sou Laguna, presidente Laguna Loire de Star. Cruzou o braço. Prazer em conhecê-los. Se não estivéssemos em estado de emergência, eu gostaria de conversar muito mais, mas... Bem, enfim, vamos conversar. Ele fala que não, mas acaba dando a opção para conversar. O que você quer saber? Você não vai a lugar algum se deixar o presidente Laguna ficar tagarelando. Alquiris. Então por que você não faz alguma pergunta e ele tentará respondê-los? Beleza, galera. Vamos falar aqui com todo mundo. Vamos falar primeiro com o Ard. Logicamente ele não... O Kyros é o tradutor, né? Ele disse para relaxar aqui por um tempo. Vamos falar com o Kyros. Você já está aqui. Por que não escuta detalhes da missão? Beleza. Então vamos voltar aqui. Seguinte. Vamos voltar aqui. Cara, você está muito sério. A última coisa que eu quero saber é que explica a missão. Primeiro, presta atenção, galera. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Se você for explicar a missão, você vai dar continuidade ao jogo. Então, vamos entender como Laguna conseguiu chegar à presidência de uma nação, ainda mais a nação como Star, que é a mais tecnológica de todas que a gente vê aqui no mundo. Beleza? Vamos lá. Você sabe o que eu estive fazendo durante toda a minha vida, certo? Isso aí, claro, porque a gente viveu dentro da cabeça dele nos sonhos. Você era um soldado bobo de Galbaja. Esculacha ele. Você era um soldado bobo de Galbaja e não gostava das suas atitudes. Mas eu compreendo o laço que une vocês três. Mas depois você mudou. Depois que foi para um rio. E depois Elone foi levada por Star. E você partiu em uma jornada. Uma jornada para resgatar Elone. Você escreveu artigos e fez filmes para conseguir recursos. Você estava tentando achar uma forma de chegar até Star. De alguma forma você chegou lá e resgatou Elone. Eu tive muita ajuda durante o caminho. Tá, até aí tudo bem. Aí ele vem. Eu tive muita ajuda durante o caminho. O que eu não entendo é por que você é presidente? Que é a pergunta que a gente quer saber, né? Quer saber? É uma longa história. Vamos ouvi-la, lógico. Você quer ouvir mesmo? Certo, eu contarei a você. Meu objetivo era apenas resgatar Elone, mas é claro, não foi assim que acabou. Star era uma nação governada pela feiticeira Adele, junto com um ingênuo, porém desumano Dr. Odin. Dr. Odin, galera, ele é um cara desumano porque, na verdade, ele só quer saber da ciência dele. Ele só quer saber de pesquisar. Ele não é que ele era a favor de Adele, tanto que ele ainda existe, tanto no governo, ainda num outro governo. Ou seja, Adele foi deposta, foi presa, foi pra Lua e ele continuou sendo um cientista. O importante, ele não quer saber quem é o presidente, quantas pessoas ele vai ter que matar, ou quantas pessoas ele vai ter que puxar o saco. Ele quer fazer pesquisa, entendeu? Então por isso que ele coloca ingênuo aqui também, mas desumano. Beleza? Todos os dois estavam interessados em Elone. Nós não podíamos simplesmente ir embora. Então vai começar uma CGzinha aqui interessante aqui pra gente. Aqui aparece de fato no passado, né? Quando a gente chegou a viver isso no jogo, que ele chegou a resgatar Elone. Tá? E aqui conta tipo a continuidade disso, beleza? Adele irá ficar zangada, minhas pesquisas serão arruinadas. Ele só quer saber das pesquisas. Odin só pensava nas suas pesquisas.
Aí vem o Ward ali pra cima dele. E Elone correndo atrás. Interessante, maneiro. Mas enquanto pesquisava sobre as ordens de Adel, ele ainda fazia muitas invenções. Então ele continuava fazendo várias invenções. Então vamos ver as invenções. Era um dispositivo para selar magia. Câmara de selamento. Talvez Adel pudesse ser derrotada. Eu devia um grande favor à resistência de Adel, que me ajudou a resgatar Elone. Então, ou seja, ele devia... ele teve lá ajuda para sair, para resgatar Elone. Então ele ficou com aquele sentimento de dever algo a essa resistência. Beleza? Beleza. E o Odin inventou aquele... câmara de selamento de magia, né? Eu falei com os meus companheiros. 2 problemas vieram à tona. Primeiro, impedir o pilar de cristal de invocar os monstros da lua e destruir tudo, assim como aconteceu em Centra. Ou seja, a Pandora Lunática estava em cima de Star, tá? Ou seja, ele fez referência a Pandora quando estava em cima de Centra. Ou seja, impedir isso, que aconteça isso, porque o Odin também estava querendo pesquisar a Pandora, tá? Então esse era o primeiro problema. O segundo, libertar Star do controle de Adel. Nós planejamos muitos, baseados em minhas ideias brilhantes, é claro. Imagina, ideias brilhantes dele. Mas realmente, galera, ele teve uma ideia de fato brilhante, né? Atrás lá de fundo, galera, está a Pandora Lunática, tá vendo? Tá em cima de Star exatamente. Então, estamos de volta ao centro de pesquisas da Pandora Lunática. Ela estava sendo pesquisada pelo Dr. Odin, ok? Só existe um único objetivo. Aí todo mundo corre atrás do Odin de novo. Seguindo as instruções de Odin, nós operamos o painel de controle e movemos o pilar de cristal. Nós definimos o curso e o ponto de parada sobre o oceano e adeus. Então eles conseguiram jogar a Pandora Lunática de novo no mar, tá? Isso foi fácil, mas nós fomos descobertos, ou seja, Adel descobriu. Então nós juntamos para uma batalha final para ludibriar Adel. Caraca, Adel sinistro, mano. Olha lá. Todo mundo adorando ela lá. Adel apareceu como nós esperávamos. O que está acontecendo? Aí vem Laguna. Nós encurralamos o suspeito de mover o pilar de cristal. Onde? Lá dentro. Elone foi tomada como refém. Quando ele falou sobre Elone, eu sabia que ela entraria na mesma hora que eu mencionasse Elone. Acho que eu cairia nesse truque. Ou seja, ela descobriu. Adel percebeu que Elone era um holograma, mas já era tarde demais. Sim, com certeza. Meus planos são sempre perfeitos. Kyros, Ward, agora! Então, galera, foi Laguna, tá vendo? Hahaha, moleza. Foi Laguna, conseguiu ludibriar aí a Adel, né? Adel foi descuidada. Ela pôde ser uma feiticeira, mas apesar de tudo, ela era uma humana. Nós conseguimos, mas não podíamos manter uma feiticeira tão perigosa por perto, como um troféu. Então o que eles fizeram? Tínhamos que fazer alguma coisa.
Então nós decidimos enviá-la para longe, muito longe. Algum lugar muito longe, para o espaço sideral. Então seja maneira, galera. Olha só. Aí explica como nós encontramos a Ragnarok lá no espaço. A Ragnarok, na verdade, ela foi utilizada para levar a Adele para o espaço, galera. Olha só que legal. Então foi por isso que nós encontramos uma lá no espaço. Então realmente foi uma brilhante ideia. Poderia ter vários furos, mas deu certo, né? Isso meio que resume essa parte. Mas o trabalho de verdade só começou mesmo depois disso. Um debate caloroso seguiu-se para definir quem deveria governar esta nação depois de Adele fosse tirada do poder. Eu não estava prestando atenção. Eu não estava nem prestando atenção enquanto eles me elegiam o herói da revolução. E assim eu acabei sendo presidente. Ou seja, por ele ter pensado isso, por ter dado certo, a galera, né, o pessoal, o conselho, resolveu deixar ele como presidente. Assim ele se tornou presidente. Beleza? Odin fez muito barulho para poder fazer pesquisas com Elone. Então Odin queria continuar as pesquisas dele com Elone. Foi um erro enviar Elone sozinha de volta para Reine. Ele só tirou Elone de perto dele porque Odin queria, de uma forma ou de outra, entender o que aconteceu com Elone. Então ele mandou Elone para Reine. Ele não poderia ter levado, porque ele estava como se ele tinha virado presidente da nação. Ele não poderia sair. Reine morreu e Ellie foi mandada para o orfanato. Então, ou seja, nesse meio termo que ele mandou Elone para Reine, que Reine, na verdade, é aquela mulher lá em Will Hill que cuidou do Laguna e tudo, cuidou da Elone quando criança, porque Elone, vocês vão ver aqui que ela não é filha, Elone não é filha da Reine, tá? Na verdade, vocês vão ver aqui um pouquinho que ela é uma órfã mesmo, e ela foi enviada para o orfanato da Ada. E dessa história pra lá a gente já entende bastante a coisa. Se ao menos eu tivesse ido para um Will Hill com Ellie, eu teria tido a chance de ter visto o Reine uma última vez. Então isso aqui é uma dor que ele tem no coração, galera, tá? É uma parte bem triste. Eu acho uma parte bem triste, né? Reine estava morta, Elone desaparecida e eu ocupado demais. Ele, como presidente, tendo que resolver vários assuntos, não pôde ir atrás, né? Eu fiquei aqui pensando em tantas coisas, e quando eu dei por mim, já havia passado todo esse tempo. Bem, isso é tudo. Vamos falar com ele de novo. Então, entenderam bem, né, galera, a história, né? Tem mais coisa ainda pra gente entender. Então, aqui, fala-me sobre Raine. Vamos falar sobre ela. A história da Raine. Talvez depois. Não posso. É muito doloroso para eu recordar. Então... realmente ressaltando aquilo que eu falei, é muito doloroso para ele, né? Ele manda Elone para Raine, ou seja, Elone morre, Raine morre, Elone vira órfã, vai parar na casa da Ada. Bem complicado mesmo. Onde está Elone? O que diabos ele fez da vida? Você não quer saber? O que diabos ele fez da vida? Você não quer saber? Quando Elone tinha 2 anos, houve uma caça maciça por garotas em Star. Então, ou seja, ela vai explicar sobre a Elone, porque ela era órfã, como ela se tornou órfã, né? Soldados de Star foram a Will Hill e os pais de Ellie resistiram. Eles foram mortos na mesma hora. Essa caçada era para procurar a sucessora para a governante de Star, a feiticeira Adele. Elone foi criada por Raine, que era a sua vizinha, então eu a conheci. Depois houve uma outra caçada por uma sucessora em Star. Elone foi levada embora, apesar de eu estar lá. É o episódio mais doloroso da minha vida. Então eu a resgatei e a enviei de volta a Will Hill. Pouco tempo depois, Raine morreu. A Elone foi enviada para um orfanato. Por que você não voltou para um Will Hill com ela? Boa pergunta, né? Eu bem que queria.
mas eu tive meus motivos. Eu fiquei sabendo disso depois, mas a razão pela qual Elone teve de deixar o orfanato foi por conta do seu poder especial. Na verdade, vai explicar isso aqui, a gente já tem mais ou menos uma base disso, tá? Dr. Odin queria fazer experimentos com o poder especial de Elone. Ele a procurou por todo lugar. Os donos do orfanato eram Sid Kramer e a sua esposa Ada. Você os conhece melhor do que eu, lógico. Eu não vou nem dar explicação sobre isso. Os Kramer tiraram Ellie do orfanato para protegê-la. Eles prepararam um grande navio para acomodá-la. Muita gentileza deles, hein? Aqueles navios dos Cidis branco, galera, né? Que a gente foi até lá e tal. Com o tempo, o navio se tornou um outro orfanato e Ellie cuidou das crianças lá. Como ela era mais velha, né? Ela disse que sua vida no navio era feliz, mas quem sabe? Eu não sei como ela poderia estar feliz naquele navio. Então, na verdade, o que acontece? Como ele era presidente de Estado, Dr. Odin, ninguém poderia segurá-lo e precisava do Dr. Odin para fazer diversas coisas. Ou seja, foi ele que prendeu a feiticeira lá deslocou a Pandora Lunática, prendeu a feiticeira lá na Lua, fez uma base lunática. Tudo isso veio da ideia dele. Então ele precisava de Odin perto dele porque ele queria fazer as pesquisas, mas automaticamente o Odin também queria fazer pesquisa de Elone. Então ele fez de tudo para esconder Elone, tá? Ela viveu naquele navio por mais de 10 anos. O navio foi atacado por Galbadia. Um navio da Star a resgatou e nós finalmente nos encontramos de novo. Foi naquele episódio que nós chegamos no navio. O pessoal contou lá que foi até o Edge, né? E o Biggs contou que ela viu o navio e pulou, né? Nós a encontramos por pura sorte. Eu estava no espaço nessa hora. Elone se juntou a mim lá. A pequena Ellie, uma adulta já. Então, ela me contou tudo. Ela voltou a salvo do espaço. Ela voltou a salvo. O Skull tá perguntando, né? A equipe de resgate das cápsulas chegou um pouco tarde. Elone foi levada sob custódia por Galbadia. Então Elone está lá sob custódia de Galbadia, galera. E ela está na Pandora Lunática. Nós iremos resgatá-la. Ajude-nos, certo? Ufa. Então, ou seja, até esse ufa também eu falei junto com ele, né? Muita coisa. Então agora, galera, a gente vai começar a entender o que na verdade Laguna quer com a gente. Primeiro a gente entendeu tudo sobre a história, agora a gente vai entender o plano pra gente ir lá e matar a Del. Ok? Então vamos lá. Presta atenção, galera, que é bem enrolada essa parte. Explica a missão para derrotar o Ultimécia. Vamos lá. Direto ao X da questão. Tal qual um autêntico Cid. É a minha vez. Então vem, Dr. Odin. Sim, seja breve e fala claramente. Eu falarei o quanto eu quiser. A feiticeira Ada me contou tudo. A feiticeira Ultimécia veio do futuro para possuir a feiticeira do presente. Até aí, tranquilo. O que significa que ela deixa o seu corpo no futuro e envia apenas a consciência para o tempo presente. Beleza. Isso soa familiar para vocês? É igual quando Elone envia a nossa consciência de volta ao passado. A ele, você é esperto. Meu primeiro chute foi que alguém no futuro com habilidade parecida com Elone estava enviando a feiticeira para o nosso tempo. Mas não é essa a resposta. Então como a feiticeira vem ao nosso tempo? Vocês querem saber? Sim. Então beleza. Deixa eu dar uma pausa aqui agora, que é interessante porque é bem bolada essa parte, né? Elone que tem o poder de jogar a consciência das pessoas para o passado, e uma feiticeira do futuro está fazendo isso para o nosso tempo, correto? Ou seja, como que ela consegue fazer isso? Ele vai explicar agora aqui. Eu guardei isso como um segredo para surpreender a todos vocês. É tudo graças a mim, Odin. Ué, como assim? Eu pesquisei os poderes da Elone há muito tempo atrás. Eu criei um padrão a partir da corrente elétrica presente no cérebro da Elone. Não vou falar que nem ele não, tá, galera? Cérebro. Quando o padrão foi determinado, foi fácil mecanizá-lo. Agora,
pode ter apenas um brinquedo. Agora pode ser apenas um brinquedo. Mas no tempo da Ultimécia é uma máquina funcional e impressionante. Ou seja, então o Odin do presente conseguiu mapear as correntes elétricas de Elone e fazer um padrão. E nesse padrão ele tem guardado. Só que isso no futuro se torna uma máquina que faz a mesma coisa que Elone faz. Por isso que Ultimécia vem para o nosso tempo presente. Então, na verdade, o culpado disso tudo é ele. Beleza? Ou seja, existe uma máquina que imita os poderes de Elone. Fui eu quem criou o primeiro modelo dessa máquina. Eu nomeei a máquina de máquina de junção Elone. É maravilhoso saber que a minha invenção é usada no futuro. Máquina de junção Elone? Então é isso. Então a feiticeira Ultimécia veio a conhecer Elone por essa máquina. E ele se tornou o alvo da Ultimécia. Você não pode culpar Odin, não adiantará nada. Você quer me pegar lá fora? Você quer brigar comigo? Marrentão, Odin. Certo. Vamos continuar a história. Então, beleza. Então já entendemos essa parte aí, ok? Vejamos. Só há um jeito de derrotar a Ultimécia. Vocês devem matá-la no futuro. Ok? Nós não podemos fazer nada a não ser que formos para o futuro. Ou seja, não adianta você pegar, por exemplo, a Ultimécia possui o corpo da Rinoa, você matar a Rinoa. Não vai adiantar de nada isso, tá? Não há como ir para o futuro em condições normais. Mas ainda há um jeito. Pois a feiticeira Ultimécia planeja comprimir o tempo. Comprimir o tempo com magia. Qual a razão? Isso aqui é uma pergunta importante. Por que a feiticeira quer comprimir, Ultimécia quer comprimir o tempo? Pode haver muitas razões, mas não importa. Caraca. Vamos apenas adivinhar o que Ultimécia planeja. Para que Ultimécia exista no presente, ela precisa se apoderar do corpo de uma feiticeira no presente. Beleza? Mas a máquina deve ter um limite. Ultimécia provavelmente precisa ir mais além no passado para executar a compressão do tempo. Ou seja, a compressão do tempo ela precisa do futuro, do presente e do passado. Correto? Como ela está no futuro, ela consegue vir até um determinado presente, que é o presente que nós vivemos. Se ela conseguir possuir Elone, ela vai jogar lá no passado e ela vai conseguir comprimir o passado, o presente e o futuro. Beleza? Apenas Elone pode enviá-la para um passado ainda mais distante. É por isso que Ultimécia está desesperadamente procurando por Elone. Nós devemos tomar vantagem do poder de Elone. Existem duas feiticeiras no nosso tempo, feiticeira Rinoa e feiticeira Adel. Dessas duas, Adel ainda não despertou. Quando a regeneração estiver completa, nem eu nem Laguna estaremos a salvo. A feiticeira Adel provavelmente está no processo de regeneração dentro da Pandora Lunática. Ultimécia irá querer tomar posse de Adel se a mesma acordar. Isso seria uma coisa horrível. Adel é uma feiticeira terrível. Se a consciência de Adel prevalecer sobre a Ultimécia, Adel primeiramente irá destruir a tudo e a todos. Ok? Assim devemos usar a feiticeira Rinoa para herdar os poderes da Ultimécia. Então lá vem o plano, ele quer usar a Rinoa para herdar os poderes da Ultimécia. Isso é tudo para o relato da missão. Primeiro, ir para a Pandora Lunática. Elone provavelmente está sendo mantida refém lá. Resgatem-na. Beleza. Depois matar a feiticeira Adel. Matar a feiticeira Adel antes que ela se regenere por completo. Segundo passo. Então nós estaremos com Rinoa, com a única feiticeira do presente. Depois esperar que Ultimécia possua Rinoa. Quando Ultimécia assim o fizer, será a vez de Elone. Então Elone vai pegar e vai jogar Rinoa ainda mais para o passado. Elone enviará Rinoa e Ultimécia juntas para o passado.
Elone terá que enviar Rinoa e Ultimécia para dentro de uma feiticeira que ela conheceu no passado. Tanto pode ser Adel, Ada ou Adel. Fica a cargo de Elone. Ou seja, então, vamos lá, vamos entender isso aqui. O que o Odin quer fazer? Ele quer comprimir o tempo. Só pode matar a feiticeira se comprimir o tempo. Não adianta matar ninguém agora no tempo presente. Se tiver presente, passado, futuro, tudo junto, automaticamente a gente consegue matar a Ultimécia. Beleza? Como é que ele quer fazer isso? Primeiro resgatar Elone, depois a gente mata a Adel. Rinoa vai se tornar a única feiticeira do presente. Não tem uma outra opção. Ultimécia vai ter que entrar no corpo da Rinoa. Aí Elone pega a Rinoa e joga ela para um passado mais distante ainda, que é ou a Ada ou a própria Adel mais nova. Ou seja, automaticamente vai haver a compressão. É complicado explicar isso, galera, mas é isso aí que vocês têm que entender. Beleza? A gente vai provocar, a gente vai fazer de fato o que Ultimécia quer, pra gente tentar matá-la. Beleza? Assim que Ultimécia estiver no passado, usará a magia de compressão do tempo. Veremos um grande poder aqui. Não sei que tipo de poder, mas assim que Elone sentir, ela separará Rinoa e Ultimécia do passado. Ou seja, quando acontecer isso, ela desfaz o sonho e a Rinoa volta. Rinoa voltará para o presente e Ultimécia voltará para o futuro. O que restará é um mundo com o tempo compresso. Ou seja, então ficará tanto Adel, tanto Ada, né, do passado, Rinoa do presente e Ultimécia no mesmo tempo, porque não haverá mais tempo, será tudo compresso, tá? Passado, presente e futuro se misturarão em um só. Foi aquilo que eu acabei de dizer agora. Vocês viajarão pelo tempo compresso até alcançar o futuro. Quando saírem do tempo compresso, vocês estarão no mundo da Ultimécia. Depois disso, é por sua conta. E depois disso, a gente parte para dentro quebrando geral. Beleza? Então, beleza. Então você ficou sabendo dos detalhes da missão. Não entendo muito bem. Você vai em frente? Sim, claro. Vamos partir para dentro. Certo! Então, vamos para Ragnarok. Vamos fazer a última reunião lá. Eu sempre quis andar naquela coisa. Além do mais, o nome soa tão legal. Aí já vai todo mundo. Então a gente volta direto aqui, galera, para Ragnarok. Tudo bem, pessoal. A partir daqui nós iremos direto para o nosso alvo final, Ultimécia. Vamos revisar o plano de novo. Então ele vai explicar de novo o que eu expliquei de uma forma mais resumida. Primeiro, adentrar em Pandora Lunática e resgatar Elone. Primeiro passo. Segundo, lutar contra a feiticeira Adel. Será um ataque surpresa. Não mostrem nenhuma piedade. Depois, aí que vem a parte difícil. Adel terá que passar seus poderes antes de ser derrotada. Rinoa, você estará disposta a recebê-los? Sim. Ótimo. Terceiro, nós esperamos que a feiticeira Ultimécia tome posse da Rinoa. Isso será difícil para você, Rinoa, mas você irá em frente. Irá em frente? Sim. Esse é o espírito. Quarto, Elone envia Rinoa e Ultimécia para o passado. Elone traz Rinoa de volta. Quinto, vocês vão para o futuro através do tempo compresso. Ultimécia vive em um futuro distante, onde nenhum de nós pode tecnicamente existir. Só há um jeito para que vocês possam existir em um mundo com o tempo compresso. Como amigos, não esqueçam uns dos outros. Como amigos, acreditem uns nos outros. Acreditem na existência de seus amigos e eles também acreditarão na sua. Então ele está dando a dica aí, porque na verdade esse tempo compresso não sabe o que vai acontecer, não sabe se todo mundo vai morrer, se todo mundo vai ficar vivo, né, galera? Então ele está dando as dicas aí de você acreditar nas pessoas, acreditar naqueles que você ama, né? No amor, na verdade. Ser amigo, gostar de outra pessoa e amar outra pessoa.
Vocês não podem fazer isso sozinho. Você precisa de alguém. Certo, pessoal? Qual lugar te fazem lembrar dos seus amigos? Então, é interessante, né? Essa pergunta. Imaginem estarem nesse lugar com todos os seus amigos. Quando a compressão do tempo começar, pensem nesse lugar. Pensem e tentem enxergar lá. É só isso. Esse lugar irá receber vocês. Vocês serão capazes de chegar lá, não importa o período de tempo. Vocês precisam de amor, amizade nessa missão. E a coragem para acreditar. É apenas o amor, amizade e coragem. Estou contando com todos vocês. Amor, amizade e tudo isso parece tão brega, mas todos parecem dispostos a fazer. Vocês acham que conseguirão? Tentaremos. Aí no final, olha lá, ele tem de novo a câimbra. Muito legal, hein? Estação aérea de estar. Deixa eu sair um pouquinho aqui. Eu vou voltar aqui porque é interessante, galera. Essa volta para dentro da aeronave. Vamos descer aqui. Opa, descer. Sim. Porque quem tinha dúvida aí se de fato o nosso amigo Laguna tem alguma coisa a ver com o Squall, vocês... Bom, ai não, voltei. Pera aí, volta. Eu quero falar com o Ard aqui no cantinho primeiro. Vocês ou vão criar mais dúvidas ou vão criar outras expectativas. Ao Ard, Kyrios traduz. O Ard disse: que bom que você não se parece com seu pai. Ou seja, automaticamente o Ard conheceu o pai, né? Ou conhece. E Kyrios, você se parece muito com sua mãe. Beleza? E vamos falar com o nosso amigo Laguna. Vamos conversar quando isso acabar. Tem muitas coisas que eu quero dizer a você. Bem, se você não quiser me ouvir, eu entenderei. Beleza. Então, tudo aqui, galera, dá pra indicar que o Laguna, de fato, é o pai de Squall. Mas aí vocês tirem as suas conclusões, tá? E por que a gente chegou aqui, galera? Porque a gente vai jogar carta. E a gente vai tentar pegar a última carta do jogo, que é a carta do Squall. Beleza? Vamos lá? Deixa eu ver se ele joga aqui de início aqui. Não jogou, galera. Já volto. Beleza, galera. Jogou a carta do Squall agora, tá? Então vamos lá. Em condições normais, galera, você vê na carta do nosso amigo Seifer aqui. Em condições normais, a carta do Seifer ela nunca vai virar a carta do Squall, tá? Por que, galera? Porque elas são totalmente opostas. Repare bem lá. Tá vendo, ó? Pra cima tá o A, pra baixo tá A, pra direita tá 4, pra esquerda tá 4, 9, ou seja, totalmente opostas. Em condições normais, não há como virar a carta. Beleza? Eu acho interessante o jogo fazer isso. Muito legal mesmo. Vamos lá. Jogar aqui. Deixa eu ver aqui. Jogar aqui. Acho que vai dar bom. Vamos lá. E. Ganhamos! Então ganhamos a carta do Squall. E graças a Deus pegamos todas as cartas do jogo. Se você entrar aqui agora, vai ter uma estrelinha. Legal, né? E todas, galera. Todas. 8, 9, 10. Aqui, ó.
as cartas que tá faltando. Beleza? Então eu vou estar encerrando o vídeo por aqui e teremos mais coisas para explicar para vocês no próximo vídeo. Ainda precisamos ir lá na Vila do Chume, né? Tem coisa ainda para a gente acabar de ver a estátua do Squall pronta. E dar seguimento ao jogo. O próximo vídeo vai ser de encerramento do terceiro CD. E o próximo já a gente já vai começar o quarto CD. Então galera, eu quero agradecer a vocês aí. Não se esqueça, se inscreva no canal, favorite a gente, deixe seu like. Galera, muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço.